Live 3 de aquecimento para a semana da estabilidade de taludes com o tema softwares e tá chegando. Vamos chegando porque hoje a live promete. Davi, Lucas, boa noite. Vamos chegando. Os fundamentos de uma análise de estabilidade de taludes. Esse é o tema dessa live. Felipe Garcia, seja muito bem-vindo. Tudo tranquilo? Suelen, Diego. Por onde começar um estudo de estabilidade de taludes? O que esse estudo deve apresentar? É isso que a gente vai discutir. Ontem eu estava na Liga Acadêmica de Geotecnia da UFMG e a gente comentou bastante sobre isso, sobre elaboração de laudos de estabilidade de taludes. Independente se você vai elaborar um laudo, vai fazer algum projeto para barragem, pilha de estéreo, uma contenção, uma simples estabilização, simples entre aspas, a gente precisa saber o que abordar ou por onde começar esse estudo de estabilidade de taludes. Felipe Mantovani, tudo tranquilo, Felipe? Felipe, nós estamos precisando marcar uma live por aqui para falar de geotecnia. O que você acha? Bela, vamos lá. Quais são os fundamentos de uma análise de estabilidade de taludes? O que deve conter nesse estudo de estabilidade? O que vocês acham? Quem aí já fez a análise de estabilidade? Seja à mão, seja em algum software. Coloca aqui no chat, por favor. Eu já fiz. Só para eu saber como é que está o nível de conhecimento do pessoal aí. Quem já elaborou um estudo de estabilidade, quem já fez alguma análise de estabilidade mais simples que seja na graduação, na pós, ou lá na sua empresa. Vamos ver como é que o pessoal tá aqui. Ó, o Felipe tá à disposição para a live, ó. Beleza, só marcar, né, Felipe? Rafaela, boa noite, vamos chegando. Quem já fez uma análise de estabilidade? Estamos com 16 pessoas aqui, ó. Ó, M, ângulo do talude, altura, beleza. Estamos falando basicamente de topografia, né? Emersena? Bacana, cara. Classificação do maciço, boa. Saber se é maciço em solo, maciço em rocha. Quais são as atitudes, né? No caso de maciço em rocha, principalmente. Mergulho, direção de mergulho, do talude, das descontinuidades. Legal, legal. Mas o que? O que mais a gente precisa colocar aí em um estudo de estabilidade? Para eu chegar a entrar lá com todo o nosso modelo, né, que a gente chama, dentro de um software e rodar aquele software, pedir lá um resultado que basicamente, em termos de equilíbrio limite, é o nosso fator de segurança, o que a gente precisa colocar de dado de entrada? Elisângela, inclinação certa. Uhum. E aí? Vamos lá, ó. Vamos na ordem aqui, ó. Os dois primeiros itens que a gente vai listar, eles não necessariamente precisam vir um na frente do outro. A gente vai casar esses dois itens para fazer esse estudo de estabilidade. O primeiro que eu quero levantar aqui é o que a galera já falou aí, ó, em relação à altura de talude, em relação à inclinação. Isso é basicamente um levantamento topográfico. Então, um dos primeiros documentos, dos primeiros projetos que a gente precisa trazer para um estudo de estabilidade é a topografia. Como que a gente faz isso? A gente pode levar um topógrafo
né? Um técnico de topografia que seja, ou um engenheiro civil, ambiental, agrimensor que trabalhe com topografia e fazer esse levantamento planealtimétrico. Então essa é a primeira coisa, levantar a planta planealtimétrica do talude em questão, né? Ou encosta, talude de corte a aterro, enfim, né? Área onde você vai construir uma barragem, uma pilha de estéreo, uma contenção específica. Então a topografia ela é uma das primeiras diretrizes, né, para esse nosso estudo. E aí, com essa planta planealtimétrica, qual que é o próximo passo? Planta planealtimétrica vai ser aquela planta lá, né, onde você vai ter as curvas de nível dessa sua área de interesse. Só uma planta dessas, com a separação das curvas de nível, é suficiente? Não, é só o primeiro passo, né? Qual que é o segundo passo? Depois que você está com a planta planealtimétrica, o que a gente vai fazer na sequência? Coloca no chat aí. Deixa eu pegar minha água aqui. Fiz a planta planealtimétrica. Próximo passo. Um cadista pode fazer esse trabalho lá no AutoCAD, um estagiário. Qual é? Tem a planta planealtimétrica com todas as minhas curvas. O próximo passo é traçar o perfil topográfico. Faz sentido? Essa planta planealtimétrica, para fins de estudo de estabilidade, ela não vai servir para nada se você não tiver o seu corte topográfico, o seu perfil. Olha aí, ó, o H. Henkel falou, é a geometria, né? É essa geometria do talude, da encosta. Então, show de bola. Tem lá a minha planta planealtimétrica, faço o meu perfil topográfico ou os meus perfis topográficos. Não é assim? Vamos supor, vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Ó. Vamos supor que um cliente seu entrou em contato porque ele precisa de um laudo de estabilidade. Foi isso o assunto que a gente mais discutiu na palestra de ontem lá com a Liga Acadêmica da UFMG. E aí, para esse laudo, ele vai, faz esse levantamento topográfico e ele quer saber de você se vai ser necessário fazer uma análise de estabilidade, ou duas, ou três. Ou basicamente, dentro lá da topografia, você vai precisar de 1, 2, 3 ou mais perfis topográficos. Quem vai definir isso? Essa resposta vai ser muito bem complementada com a segunda exigência para fazer esse estudo. E a gente está falando de quê? De sondagem. Se você casar o seu perfil topográfico, que vem, obviamente, lá da planta planealtimétrica, com as sondagens da sua área de estudo, o que vai acontecer? A gente vai ter um perfil geológico e geotécnico. E é com esse perfil geológico e geotécnico que a gente vai começar a nossa modelagem para fazer esse estudo de estabilidade. E agora, pergunto para vocês, quem vai definir se vai ser simplesmente um perfil geológico e geotécnico, ou 2, ou 3, ou até mais? Quem define isso? Coloca no chat aqui. Enquanto vocês não colocarem, eu não vou continuar. Quero saber, o que vocês acham sobre isso? O que vai definir para a gente quantos perfis geológicos e geotécnicos a gente vai ter que analisar? Imagina que um cliente acabou de comprar uma área para fazer um loteamento. Ele comprou lá uma extensa área para fazer um loteamento e ele precisa regularizar junto à prefeitura todos os lotes. Ele quer dividir lá em 300 lotes, por exemplo. Ó, Elisângela colocou aqui, ó, vai depender da área estudada, né? Vai depender completamente dessa área estudada, porque se você faz lá, no mínimo, 3 sondagens, como a norma de estabilidade de encostas vai te exigir para traçar um perfil, o vai acontecer? Se a sua área de estudo ela é muito extensa,
Pode ser que simplesmente uma seção ali 2D, né, ela não te represente a área como um todo. E aí, o que a gente precisa fazer? Verificar se dentro dessa área estudada nós temos perfis geológicos e geotécnicos diferentes. Se você tiver esses chamados PGGs, né, diferentes, cada um PGG é um estudo de estabilidade de taludes. Concorda? Olha lá, ó. Tem engenharia por similaridade com a sondagem, imagino que é pela área. Exatamente, é exatamente isso. Se você faz lá 3 ou mais sondagens, né, e verifica que basicamente dentro dessa área o perfil geológico e geotécnico é o mesmo, beleza, vamos passar para a próxima etapa. Então, em relação ao perfil geológico, resolvido. A topografia, ela está variando? Porque é completamente diferente a gente pegar aí um lote, né, de um proprietário que acabou de comprar e quer fazer uma casa, 2 andares ou um prédio, e ali a extensão do talude ela tem a mesma geometria, tem o mesmo perfil geológico, com você comparar o camarada lá que quer fazer um loteamento. A topografia vai mudar o tempo inteiro, esse perfil geológico e geotécnico, né, a nossa fundação pode mudar várias vezes dentro dessa área, então são estudos diferentes. As duas coisas que a gente precisa levar em consideração para definir então o número de análise de estabilidade é a topografia, se ela está variando ou não, e esse perfil geológico e geotécnico. Beleza? Então aqui a gente já matou 2 itens. Para onde que a gente vai depois que a gente já tem definido o nosso modelo, né? Topografia e esse perfil geológico e geotécnico? A gente vai partir para os parâmetros, foi o que o Mantovani falou aí em cima. Ó. Que parâmetros são esses? Parâmetros barra propriedades, né? Para fazer uma análise de estabilidade, se você estiver trabalhando com solo, talude em solo, a gente vai, na grande maioria das vezes, utilizar, né, o critério de Mohr-Coulomb, que a gente vê lá em resistência ao cisalhamento, e basicamente você vai determinar aí coesão e ângulo de atrito. Beleza? Em relação à propriedade física, o que a gente utiliza aí de índice físico? É peso específico natural do solo e ou saturado. Clíngia, como é que eu vou definir se eu vou trabalhar com peso específico natural só ou com peso específico saturado também? Vai depender de quê? Essa é a grande pergunta. Tem muita gente que tem muita dificuldade em relação a isso. Quais são os parâmetros que eu vou pedir lá para o laboratório? Peso específico em condição drenada ou não drenada? Só o peso específico natural ou eu quero também saber o peso específico saturado? Eu vou precisar de mais alguma propriedade? Que parâmetros que eu peço? É coesão e ângulo de atrito ou não? Depende completamente do seu material. Se você está fazendo uma análise de estabilidade aí em maciço rochoso, coesão e atrito vai resolver o problema? Por mais, né, existe uma grande polêmica em cima disso, que é, por mais que muitas mineradoras, muitas obras em maciço rochoso, lá em taludes de mina, fundações em rocha, sejam feitas com parâmetros de resistência por Mohr-Coulomb, coesão e atrito, na prática da coisa, esse critério, né, de Mohr-Coulomb não é o mais adequado para a rocha. Nós temos outros critérios específicos. Tem gente da geologia e da engenharia de minas aí. Nós temos critério de Barton-Bands, critério de Reich-Brau, né? Beniavsky, critérios aí tanto para resistência mecânica quanto para classificação de maciços. Eu estou começando a esquematizar aqui um curso de mecânica dos solos. Muita gente chega falando, Klinger, cara, não vi nada de mecânica dos solos não, perdão, de mecânica das rochas. Não vi nada de mecânica das rochas na graduação, tem um curso, tem algum material? E aí a gente indica, né, pós-graduações que vão contemplar lá essa disciplina, mas curso até então não tinha. Mas o que vai acontecer? No caso de solos, são esses parâmetros, coesão e ângulo de atrito, os mais utilizados.
E aí vou utilizar parâmetros em termos de tensão total, parâmetros em termos de tensão efetiva. Tem autores, como por exemplo a Denise Gescovitch, que ela vai falar, ó, a gente faz análise de estabilidade utilizando parâmetros efetivos, coesão efetiva, ângulo de atrito efetivo, e você vai ter outras linhas, né? Eles não divergem entre si, mas nós vamos ter outras linhas e também as normas que já vão exigir, ó, faz análise drenada e análise não drenada, ou seja, considera lá parâmetros totais, parâmetros efetivos também, a depender de quê? A depender de onde esse solo vai estar lá no campo. É uma fundação que ela vai estar 100% do tempo saturada? Ou é um talude de uma barragem, um filtro de uma barragem que ora ele está saturado, ora ele está não saturado. É uma camada de argila ali na fundação que ela está em condição não drenada, permeabilidade é baixa e essa drenagem ela é complicada naquela camada. Então é isso que a gente vai ter que considerar lá nos ensaios de laboratório. Vamos pegar então para recapitular: topografia com o seu perfil topográfico, as sondagens que vão te dar lá todo o seu modelo geológico e geotécnico. A gente casa esses dois para fazer lá um perfil de acordo com a topografia e com essas sondagens. Depois, os parâmetros aí de resistência, propriedades físicas, como o próprio peso específico. E na sequência, o que mais que a gente precisa? Vou pegar tudo isso e vou entrar lá dentro do Slide 2, lá dentro do GeoStudio. E a gente tem outros softwares também aí que vão trabalhar com estabilidade de taludes, né? Voltado para elementos finitos. A gente pode citar o RS2 da Rock Science, muito bacana. Tem o Plaxis, tem vários softwares aí. Tem os módulos lá do Geo5. Então, o que não falta hoje para a gente é esses softwares. Tem software gratuito, né? Software free que está chegando aí no mercado, ainda estão em fase de teste, como o IRCAM, como o Adonis, então trabalhando aí com equilíbrio limite e elementos finitos respectivamente, mas todos eles vão seguir o mesmo modelo numérico, ou em equilíbrio limite ou em elementos finitos. E aí, quando você entra com todos esses dados nesses softwares, a gente vai precisar configurar o software. Essa questão da configuração, ela é primordial e é sobre isso, tá? Se você está aqui e ainda não fez a sua inscrição na Semana da Estabilidade de Taludes, que vai acontecer na semana que vem, por favor, assim que a gente terminar aqui, entre aqui no link da BI e faz essa inscrição. Porque tem muita gente que não tem um domínio básico da teoria de mecânica dos solos, de estabilidade de taludes, e vai lá para dentro de um software desse tentar mexer e entra com qualquer tipo de dado. Às vezes ele até tem bons dados de laboratório, tem todo um controle de qualidade desses parâmetros, mas ele não sabe como é que configura o software. Não é simplesmente você pegar um turbilhão de informação, jogar ali para dentro e vamos ver qual que é o fator de segurança que sai aqui. Faz sentido? Por quê? Porque, primeiramente, quando você entra com esses dados lá no software, ele vai te perguntar, né, basicamente, que tipo de superfície de ruptura você espera. Você está esperando aqui uma superfície mais circular ou uma superfície otimizada? Se você pegar lá o slide 2, ele vai falar o seguinte, vai ter um campo lá para você escolher. Ó, quero analisar a superfície circular. Não, quero analisar a superfície não circular. Se você pega o GeoStudio, ele vai te dar a opção de otimizar essa superfície. Então, o default, né, o padrão do GeoStudio, lá no módulo SlopeW, é fazer essa questão de ruptura circular. Mas a gente pode otimizar isso aí para o software. Elisângela, professor, por favor, repita qual é o melhor parâmetro para maciço rochoso. Elisângela, a gente vai trabalhar com os critérios, né? O critério de Mohr-Coulomb, ele não é o mais adequado para rocha, tá? Para maciço rochoso. Você vai ter lá Barton Bundes, Reque Brown, que vão pedir
parâmetros de GSI, eu não me lembro qual exatamente agora, mas parâmetros de GSI, resistência à compressão do maciço, tá certo? Resistência à tração. Então não é simplesmente a coesão e o ângulo de atrito que a gente mais utiliza para solo. E o que acontece é, em maciço rochoso, o buraco acaba sendo um pouquinho mais embaixo. Por quê? Porque antes da gente passar para uma análise em equilíbrio limite que vai utilizar esses parâmetros, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com uma análise cinemática, que é onde você faz a inserção das atitudes, direção de mergulho, mergulho lá do talude, das descontinuidades, da foliação, e aí sim verificar se existe a possibilidade de ruptura planar, ruptura por tombamento, ruptura por cunha, ok? Então, beleza. Como que essa questão da configuração do software define qual é o melhor tipo de ruptura? Clíngia, como é que eu defino isso? É trivial? Não, não é trivial, e a gente vai discutir isso na semana que vem também, que é o seguinte, vai depender do seu maciço. Então, se você tem lá um maciço com 3, 4 ou simplesmente 2 camadas de solo, e essas camadas têm um gradiente de resistência muito diferente, o que vocês acham? Será mesmo que a ruptura vai ser circular? Essa ruptura circular, ela é uma simplificação que a gente traz lá dos primeiros métodos, né, dos pioneiros em estabilidade de taludes, e com o tempo isso foi melhorando. O algoritmo, né, o método matemático ali, o método numérico foi melhorando para se chegar a uma ruptura mais próxima da real, daquela que acontece no campo. Então, se você está vendo ali, ó, uma superfície circular completamente e tem diferentes camadas naquele talude, dá uma desconfiada. Não quer dizer que a análise vai estar errada, mas pode ser que não seja exatamente circular. E às vezes isso vai interferir sim no fator de segurança, talvez até na primeira casa decimal. Lá pela segunda casa decimal pode não ter tanto impacto. Agora na primeira pode ser que sim e pode ser que não. Deixa eu te mostrar uma análise de estabilidade aqui no GeoStudio. Eu estou com ela aberta aqui. Olha só. Deixa eu virar a câmera aqui. Ó, você está vendo aqui um talude de uma mina e ele tem aqui 4 camadas, ó. Esse é o GeoStudio, então a gente está aqui no módulo Slope W, ok? No GeoStudio a gente vai utilizar muito, pelo menos voltado para a geotecnia, são os módulos de Slope W, que é esse aplicado a equilíbrio limite, e também os módulos SIP W, que vai trabalhar com análise de percolação, e o Sigma W. Já tem muita empresa, muitos trabalhos aí, principalmente em barragens de terra, de rejeito, que estão começando a trabalhar com análise de tensão e deformação. Estruturas de contenção como solo grampeado, cortina tirantada também fazem esses estudos de tensão e deformação, mas aqui, ó, você está vendo aí um talude, e quando eu rodo a análise de estabilidade, olha aqui, ó, o que ele está me dando, ó, uma superfície, você observa que ela não é circular, né? Olha aqui, ó. Como é que tá o áudio aí, galera? Tá ok? Essa superfície não é circular. Então, o que está acontecendo? Ó, tem uma camadinha de solo. Aqui embaixo, ó, nessa outra camada, a superfície de deslizamento já tem uma outra direção. Aqui embaixo ela vem quase que acompanhando essa terceira camada e ela vem sair aqui no pé do talude, ó. Fator de segurança 1,30. Tá legal, né? Valeu, Bruno. Esse fator de segurança aqui, ó, de 1,30 para um talude de mina, ele é legal? O que vocês acham? Tem engenheiro de Minas aí? Tem geólogo? O que vai acontecer? Para talude de mina,
uma análise de um talude operacional, 1,30 é legal, né? A gente não tem muita norma de talude na mineração. A gente tem diretrizes voltadas para a mineração. Tem um livro agora, um livro excelente, que ele foi traduzido. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui, ó. Guidelines for Open Pit Slope Design. É um livro voltado para projeto de talude na mineração. E, se eu não me engano, foi no CBGE, há 2 semanas atrás, que ele estava lançado em pré-venda, a tradução desse livro. Então, quem não tem muita familiaridade com inglês, vai ter essa possibilidade, né? O livro foi traduzido agora, e aí a gente vai poder ver um pouco melhor o que a gente tem aí de diretrizes para esses fatores de segurança mínimo. Se você pega uma encosta, um talude de corte a aterro em empreendimentos urbanos, por exemplo, a gente tem a NBR 11682. E na live de amanhã, às 2 horas, a gente vai falar sobre isso. O que as normas, o que as NBRs estão pedindo, ou elas requerem, né, em estabilidade de taludes. E aí o que vai acontecer? A gente precisa configurar muito bem esse software. O livro é excelente, né, Emer? Deixa eu voltar com vocês aqui, ó, para mostrar como que é feita essa configuração. Olha aqui, ó. A gente vai entrar com informações em relação à superfície de pesquisa. Então, qual que é a direção do movimento? Um talude vai romper da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Você que precisa configurar isso no software. Vai depender de quê? Dá uma olhada aqui para esse talude. Deixa eu fechar isso aqui, ó. O que vocês acham? Como é que seria a ruptura aqui? Seria da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Já até mostramos, né, como é que seria. Vai depender do sentido aqui, ó, do talude. Então, uma massa, ela romperia daqui para cá. É isso que eu tenho que falar lá dentro do software, da esquerda para a direita. Se esse talude tivesse virado, ou se aqui continuasse, né, e tivesse um outro talude maior para cá, ó, você iria analisar essa área de que forma? Fala lá para o software, ó. Não, vamos analisar agora da direita para a esquerda. Então é tudo muito intuitivo, só que você tem que entender os fundamentos básicos. E nós vamos discutir muito isso na semana que vem. Você está vendo essa linha aqui, ó, mais rosinha? Ó, ela termina aqui embaixo. E aí aqui, mais embaixo, começa a outra. O que é isso? Isso é um método de busca de superfície crítica do GeoStudio, que a gente configura também por aqui, ó. Nós vamos definir para o software qual é a opção de superfície de pesquisa. Vai ser entrada e saída? Ou vai ser grade e raios? Vai ser um bloco especificado? Vai ser uma superfície totalmente especificada? Aqui eu estou utilizando essa abordagem de entrada e saída. Então, nesse intervalo que você está vendo aqui, ó, que vai desse ponto até esse aqui embaixo, é onde eu defini que o software vai poder me dar onde que a superfície começa. E aqui embaixo está onde que ela vai poder terminar. E aí o que a gente faz? Rodando o programa, olha o que ele está dando para a gente aqui, ó. A superfície está começando aqui, ó, que está dentro do intervalo, concorda? Ó? Ele começa aqui, vai terminar aqui embaixo, então ela está dentro do intervalo. E ela está morrendo onde? A superfície está morrendo aqui, ó. Era para morrer aqui, ó, é pé de talude, bacana. Nós estamos falando aqui de uma análise global, né? Porque está pegando todo o talude. Agora ela está morrendo exatamente dentro desse intervalo, desse ponto e esse ponto aqui, ó. Joia, beleza. Se por acaso essa superfície caísse exatamente em cima de algum desses pontos aqui do meu intervalo, o que a gente precisaria fazer? Voltar nas configurações e mexer nesses limites. Porque cair a superfície em cima de um ponto extremo dessa área de estudo é um erro. É um erro que muita gente acaba cometendo, né? Passa desapercebido, nem vê,
e isso pode comprometer toda essa análise. Beleza? Ok. Então, depois que a gente vai fazer todo esse nosso estudo, toda essa configuração do software, vai chegar lá em um fator de segurança, qual que é o próximo passo? Tem vários passos, né, que você pode fazer lá dentro do software. Tem umas perfumarias, o professor Saulo Ribeiro, da PUC, né, também da GeoFest, que fala, pô, aqui dá para você fazer uma perfumaria, que é mudar a espessura de linha das camadas, que é colocar uma cor diferente para cada camada, né? Isso eu sempre gosto de falar que realmente, né, é uma coisa ali que não é o primordial para sua análise, não vai interferir no seu fator de segurança, mas isso atrai muitos olhos. Cara, é uma questão aí de concorrência, hoje mais do que nunca, né? Se você apresenta lá um relatório bem esculhambado, sem trabalhar o mínimo, né, no layout daquele relatório, e tem um outro concorrente que faz um trabalho impecável, português então nem se fala, né? Impecável, mas a apresentação das imagens muito bem trabalhadas, isso atrai muita atenção. A gente é muito visual. Faz sentido? Se você tem lá, ó, duas frutas no mercado e vê que uma está muito bonita, está até brilhando, e a outra não, primeira coisa que você vai pensar, ó, essa aqui tem agrotóxico, né? Ou não, né? Primeira coisa que você vai pensar, ó, essa aqui é uma fruta bacana, legal, e essa aqui não está me convencendo muito não. A gente o tempo inteiro é atraído pelo olho, o nosso estômago é atraído pelo olho. Então por que um projeto, um laudo não seria? Natália, muito boa noite. Gostou do evento ontem, Natália? Então é por isso que depois que você faz todo o seu estudo, toda a sua modelagem no software, acha lá um fator de segurança, o próximo passo é comparar com as normas, com as respectivas normas. Está fazendo lá um trabalho, né, uma contenção para uma encosta, você tem NBR 11682. Está fazendo lá um projeto em barragem, né, na mineração, você tem a 13028 e a própria ANM agora tem outras diretrizes também, né? A gente tem lá a NBR 13029 para pilhas de estéreo. Só o grampeado você vai ter NBR 16291 na sua parte 2. Nós vamos falar muito disso, especificamente dessas normas, amanhã às 2 da tarde. Se você não puder estar presente, ela vai ficar gravada tanto no Instagram quanto também vai lá para o YouTube. Ó, a Natália falou que já estão pensando no próximo evento. Show de bola, contem comigo. Tati chegando também. Beleza, galera. Então, ó, lembre-se disso. Ó, fundamento de uma análise de estabilidade começa com uma modelagem. A sua teoria de estabilidade de taludes tem que estar muito bem definida. Quais são os métodos a se utilizar? Felênios em método de equilíbrio limite, Bishop, Morgenstern Price, Spencer, Corpus of Engineers, cada um tem uma metodologia. O que não dá é para a gente trabalhar com métodos simplificados em análises que não são específicas para esses métodos simplificados. Por exemplo, método de Felênios. É um método muito bacana, um dos pioneiros, só que ele é simplificado. Ele desconsidera interação entre as fatias naquele estudo, né, do nosso fator de segurança, naquele estudo de equilíbrio de forças, de momentos. Então, quando você vai e pega lá um caso de superfície não circular e entra com o método de Felênios, a resposta vai ser totalmente divergente da realidade e dos métodos mais rigorosos. Por quê? Porque Felênios não foi desenvolvido para superfície não circular. Ele é para superfície circular e análises mais simplificadas. Se tiver nível d'água, então, pós opressão, aí o erro é da ordem de 50% para mais. Eu já cansei de analisar algumas estabilidades e aí você via lá, ó, a pessoa utilizou 4, 5 métodos diferentes e tá lá o método de Spencer casando muito bem com o método de Morgenstern Price, até método de Bishop, que também não é rigoroso, mas ele casa bem em muitas análises, e tem uma análise lá que é Felênios.
Aí, enquanto os outros métodos todos estão com fator de segurança lá em 1,5, 1,6, Feleno está em 0,9, 0,8, e você vê que a superfície, né, ela não condiz em nada com a realidade. Isso nós vamos discutir já na primeira aula da Semana da Estabilidade, na segunda-feira, dia 17. Nós vamos mostrar exemplos lá que a superfície parece um bico para dentro do talude e o fator de segurança está lá embaixo. E aí, às vezes, a pessoa, né, o engenheiro, o geólogo, não tem muito costume nesse tipo de análise, ele vê um fator de segurança baixo, ele fala assim, vixe, vamos ter que mexer nessa geometria, ou vamos ter que fazer uma contenção aqui, quando, na verdade, a análise estava ok. É o método que foi utilizado errado. Então, essa configuração, ela é completamente necessária. Chegou no fator de segurança, você vai comparar com a norma. Está de acordo com a norma? Sim ou não? Se a gente for tomar, por exemplo, a 11682, que é a estabilidade de encostas, ela vai apresentar lá níveis de risco ou níveis de segurança mínimos. Então, a gente tem que atender a níveis aí em relação a vidas humanas, em relação a bens materiais, bens ambientais, né? A meio aí ambiente, e por isso nós vamos ter os fatores de segurança mínimos. 1,2 a 1,5 ou até mais. Esse é o nosso assunto da nossa live de amanhã. O que as normas vão exigir em relação à estabilidade de taludes. Ok? Espero que você tenha gostado dessa live. Basicamente a gente falou, né, do beabá que a gente vai precisar para fazer uma análise de estabilidade independente do software. E é na semana que vem que a gente vai mostrar como que esse consentimento, né, ou esse senso crítico em um estudo de estabilidade vai te diferenciar e tem aberto muitas portas aí para engenheiro civil, engenheiro de minas, engenheiro geológico ou engenheiro geólogo, né? Eu sempre confundo. Geólogo, seja geólogo de engenharia ou não, para atuarem dentro de muito boas empresas de geotecnia, dominando o quê? Dominando essas principais ferramentas e também a teoria atrelada a elas. O que uma empresa não quer de jeito nenhum hoje é um apertador de botão. Ela quer um cara que saiba aplicar a teoria dentro dessas ferramentas. Beleza? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Estou graduando em Geografia, excelente! O Flávio, né? Tem um aluno nosso ele é professor, rapaz, eu não vou saber em qual instituição agora. Ele veio fazer um treinamento nosso de mecânica dos solos, porque ele já tinha contato com ciência do solo, né, com pedologia, e veio aprender um pouquinho mais agora sobre mecânica dos solos. Valeu, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e nos vemos amanhã na nossa live aqui às 2 horas. Se você não puder, vai ficar gravada, depois você me dá um feedback dela. Um abraço e valeu!